Bem, boa noite a todos. Para quem não sabe, estamos presentes aqui no Ponto Zero, que foi o local onde o Alexandre definiu para este encontro, esta conversa. É o programa número 200 do 1080segundos.com. O mentor é quem eu tenho aqui ao lado, chama-se Alexandre Martins, em que eu tenho o gosto e o privilégio de ter esta conversa num programa que tem dado a falar pelas redes sociais e não só, e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, Alexandre, antes de mais, boa noite. Diz-me, para quem não sabe, quem és e o que fazes na tua atividade principal. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer não só ao Ponto Zero por ter nos aberto a porta desde o início. Aliás, dos programas onde nós mais gravamos o 1080 segundos foi no espaço de baixo, aqui em cima, inclusive lá atrás. Ou seja, desde muito cedo o Marciano abriu as portas a este projeto, porque se calhar viu de uma forma diferente também o projeto. Quem é que eu sou? Eu sou o Alexandre Martins, sou de São João da Madeira, natural de São João da Madeira. Trabalho na área de formação, trabalho na área de coaching, programação neurolinguística, vendas, marketing, dou formação também, não só a empresas como a individuais e equipas desportivas. Esse é o Alexandre Martins, mas é um conjunto de muitas coisas que ao longo destes anos todos foi desenvolvendo a capacidade e a curiosidade do que é que vai na cabeça das pessoas, como é que elas agem e reagem a determinados estímulos. Muito bem, e essa curiosidade nasceu como? Desde que idade? Foi desde muito cedo? Só depois é que começaste a desenvolver a tua formação académica, escolar? Como é que isso surgiu? É assim, eu vou ser muito sincero, quando era miúdo na escola havia o nosso grupo muito restrito, era de uma turma de esporte, inclusive eu estava aqui a falar há bocado com a tua namorada, e em relação a isso, éramos uma turma muito fechada, éramos uma turma que dificilmente deixávamos alguém vir de fora para o nosso grupo, mas quando entrava realmente éramos bastante unidos e amigos daquelas pessoas. Numa fase mais à frente, quando eu começo a ir para o mercado de trabalho, aí sim começa a surgir a curiosidade do como é que as pessoas reagem. E reagem a um determinado estímulo de quê? De eu te agredir verbalmente ou não, eu estar a brincar ou não estar a brincar, eu estar alegre ou não, inclusive nós temos a percepção, e eu que trabalho na área da comunicação e da linguagem verbal e não verbal, sou uma pessoa que adora ser bastante observadora. Muitas vezes entro em espaços só para observar e estar a ver como é que as pessoas agem e reagem. E posso dar um exemplo que muitas vezes vou ao futebol, e tu sabes que eu sou adepto de futebol com o Porto e vejo muitos jogos, mas muitas vezes nem estou a ver o jogo. Estou muito a ver o que é que uma determinada pessoa dá um grito porque foi um golo, mas de repente sofreu um golo e está ali a chorar, está a chamar nomes ao árbitro, isto e aquilo, e isto sempre foi uma descoberta, desde muito novo, nesta área, quando eu começo a interagir com pessoas, que eu já trabalhei na área da restauração com 18 anos, de tentar perceber o estímulo que leva a A, B, C e D e se realmente a percepção que eu tenho é o que está a acontecer. E a realidade é esta, muitas vezes nós podemos ter uma percepção, mas só vamos perceber se essa percepção é real ou não se questionarmos o lado lá. E se nós não questionarmos o lado lá e se virmos que realmente a resposta que nos dão é transparente, aí ela pode bater o que eu digo, o texto com o texto ou não. E aí é nós validarmos as situações. E já o fizeste? Várias vezes. Acho que faço isso constantemente. Com o indivíduo e questionares de alguma forma o motivo que originou aquele extravasar, aquela atitude que ele teve durante, neste caso, um jogo de futebol, para tomar, portanto, um jogador, questionaste?
eu sou muito questionador, eu não deixo nada por dizer. Inclusive, hoje tivemos aqui uma situação em que, numa funcionária aqui da casa, nós acabamos por falar, ou seja, eu sou um bocadinho o típico holandês que diz o que quer e o que não quer, e ouve o que quer e o que não quer, mas não deixa nada por dizer. Ou seja, o que eu tenho a resolver, resolvo, e resolvo na hora, podes gostar ou não gostar, mas eu não deixo de dar a minha percepção sobre aquela situação. Seja isto mal, seja isto bem, porque é que agiste daquela forma, o que é que despoltou a tu agires daquilo, quais foram os gatilhos que despoltaram aquela situação, e acho que isso é que é o importante, porque tu, em vez de ires embora com um problema e deitaste a pensar nesse problema e no dia a seguir levantaste a pensar nesse problema, tu podias ter resolvido o problema no dia anterior. E eu sou muito dessa onda, ou seja, não gosto de deixar nada por dizer. Olha, Alexandre, essa tua experiência, neste caso, nesta tua observação e depois no desenrolar do teu trabalho, qual foi a situação mais embaraçosa, se alguma vez aconteceu, em que tu te sentiste realmente perturbado, perturbado no bom sentido, com um momento do teu trabalho? A situação mais embaraçosa, a situação que realmente te chocou. É assim, olha, até te vou reportar uma coisa muito recente, que até foi ontem. Eu estava com um cliente e estávamos a discutir valores, acabou-se o serviço e tínhamos, apresentei a fatura ao cliente, quanto é que era, e houve um caso que a mim me meteu, se calhar se fosse eu a dar formação dentro dessa área, o que eu de formação não iria fazer aquilo, mas como todos nós somos humanos, aquele caso específico bateu e eu reagi de uma forma diferente. E então a situação é esta: quando eu apresentei a fatura ao cliente, o cliente não tinha o valor total para me pagar e virou-se para um filho de 8 anos, em que eu dialogo muito com as pessoas, inclusive com o miúdo que eu estava a falar, e o miúdo disse assim: mãe, não há problema nenhum, tu pegas e vai lá acima ao meu milheiro e tiras o dinheiro e pagas a diferença. E aquilo deixou-me numa situação tipo: vai buscar o dinheiro ao milheiro do puto para pagar uma fatura disto. Então, enquanto eu vi que a senhora estava ali meia, o que eu costumo dizer, encaralhada, e numa situação complicada, eu agi de uma forma diferente. Eu disse: olha, se for por causa de ir buscar o dinheiro ao milheiro do miúdo, esqueçam, que eu prefiro passar aqui ao final do mês e vir receber a diferença do que você ir buscar o dinheiro ao milheiro do seu miúdo e pagar o valor que fala. Isto porquê? Porque eu tenho uma mesma situação com os meus filhos em minha casa, no sentido de existe um milheiro que é para juntar dinheiro para eles ir à Disney, e reportei isso a ela, à senhora, e disse: se fosse o meu caso, eu não iria gostar que fossem buscar o dinheiro ao milheiro dos meus filhos para pagar uma determinada conta. E pronto, acabámos por resolver a situação da melhor forma. O miúdo, o que eu achei impressionante no miúdo foi o não estar agarrado ao dinheiro e dizer: mãe, tens a situação assim, vai lá acima ao meu dinheiro e paga. Ou seja, não foi aquele miúdo que eu achei que ele tivesse agarrado ao dinheiro e a dizer: atenção, depois não te esqueças de me pagar, não te esqueças de dizer isto. Aquelas situações normais de dia a dia. Mas, lá está, na reação que eu tive do miúdo, eu não quis que ficasse ali uma marca entre o miúdo de depois poderem arranjar um atrito familiar e tipo, todos os dias: então, deves o dinheiro dele, então deves-me isto, então deves-me aquilo. Acho que as coisas devem ficar resolvidas e a melhor forma que eu arranjei foi tipo: olha, não se preocupe, que eu também não quero que o miúdo saia prejudicado, e então aí sim eu prefiro passar no final do mês e resolvermos a situação. Isto eu estou-te a reportar uma história muito recente. Se estivesse a reportar a coisas muito antigas, então podia estar aqui a pensar. Mas ainda bem que aconteceu isso ontem e assim acaba por responder à tua questão. Olha, mudando agora aqui um bocado, assumindo na vertente do teu trabalho, dos teus projetos, naquilo que tu queres, que realizas para o futuro, o 1080segundos.com, como é que nasce e quando é que nasce? É assim, para quem não conhece, 1080segundos.com, ele nasceu a 8 de maio de 2015, ou seja, neste momento, hoje precisamente, inclusive eu postei isso no Facebook,
faz 299 dias, tem 199 pessoas que passaram pelo projeto e por isso é que estamos a gravar hoje o programa 200. Para quem não trabalha diretamente nesta área, é algo que é enorme e muitas pessoas que trabalham na própria área às vezes não conseguem perceber como é que se arranja tempo para fazer isso tudo. E é um projeto que, com essa brincadeira a sério, já chegou a 121 países. Eu hoje estava a tirar a listagem durante o dia dos países ao certo e o meu filho estava a ver e realmente já atingimos 121 países, ou seja, não é uma brincadeira que alguém chega a um site www.1030segundos.com e vai pesquisar a história de A, B, C, D, ou seja, 199 pessoas que estão ali. Estamos a falar de 150 horas de conteúdo registado de experiências de vida de cada pessoa, desde o mais novo que tem 9 anos, que é o meu filho, e desde a pessoa mais velha que tem 96 anos e que eu fiz há cerca de 15 dias, 3 semanas atrás, num palácio, numa exposição dela artística, num palácio no Porto. E é uma pessoa que nós podíamos pensar, tipo, ei, 96 anos, coitadinha da senhora, deve-se ver a rasca para falar. Eu acho que gaguejei mais vezes do que ela durante os 18 minutos. Por isso, a história de vida dela é impressionante. É uma pessoa que, no seu segundo trabalho, tem mais tempo de trabalho do que eu no meu primeiro, porque ela trabalhou na Segurança Social durante 40 e tal anos e no seu segundo trabalho de artista plástica e pintura também, já faz 28 anos de carreira. É muita coisa para quem tem 96 anos e tem muitos projetos. Acho que respondeste um pouco à próxima pergunta, que ia te perguntar qual foi a conversa, que isto não é uma entrevista, é uma conversa, que realmente mais captou a tua atenção, aquela que não só nos gastos que tens na internet, até nas redes sociais, que consegues perceber quais são as visualizações e quem tem mais visualizações, mas aquela que pessoalmente, para ti, te marcou e realmente cativou pela conversa, pela vida em si e pelo testemunho dessa pessoa. Há muitos. Por exemplo, o miúdo de 9 anos, quando tu lhe perguntas, e tenho o prazer de ser o meu filho, mas quando tu lhe perguntas qual o sentido da vida, e ele te diz que o sentido da vida é viver a vida ao máximo, e tu podes questionar, tipo, então, mas ele pode ter ouvido isto de algum lado e está a responder isso, e tu questionas, então, mas o que é viver a vida ao máximo? E eu respondo de uma forma tipo não, mesmo exato, tu tens que viver o máximo com as pessoas que tu tens hoje, que podes não as ter amanhã. E isso acaba por te dar um estado de lua branca num determinado ponto, numa situação, em que nós achamos que muitas vezes temos as pessoas por garantido, a nossa namorada, a nossa mulher, os nossos amigos e por aí fora, e acontece que realmente, se calhar, não estamos a valorizar aquilo que temos ao lado e estamos a valorizar o que temos à volta. Pronto, esse é um caso. Por exemplo, temos o Rubel Linhares, que é um atleta paralímpico que inclusive hoje faz anos, faz 19 anos, e o que mais mexeu comigo foi que é um medalhado, tem 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e a própria comunicação social nunca lhe deu o destaque que ele devia ter. Sofreu de bullying. O defeito da comunicação social não dá realmente voz a quem não merece. Sofreu de bullying quando era miúdo na escola, porque tinha uma deficiência das mãos, chamavam-no ET, estas coisas todas, e hoje nós vemos muito isso com os miúdos. Mais pessoas que marcaram, assim, todas elas marcam de uma maneira diferente, mas temos esses 2 casos. Eu sempre gosto de utilizar, porque todas elas marcam realmente naquilo que tu queres captar, porque penso que o retorno é realmente a experiência da vida, é aquilo que tu tiras destas conversas. Mas foca-me uma que realmente tu achaste, tirando essa de Linhares, que achaste que te marcou e que te pasmou, que voltavas a repetir a conversa para tirar ainda mais. Esta, por exemplo, estou a brincar. Não, é assim, uma coisa tenho a dizer em relação a isso, não vou individualizar uma porque não houve uma que me marcasse mesmo. Quer dizer, houve uma que tivemos ali quase os 2 a chorar, as câmaras não conseguem captar isso, porque estão muito longe,
mas o Nuno Lobo, que é fisioterapeuta do ATP, inclusive ele é daqui de São João, mas vive no Porto, quando ele vivenciou uma história muito dele, de um cancro que também teve, aquilo foi um momento complicado, por muito que a gente queira ou não queira, estamos a viver algo que marca a ti como pessoa, e se eu tenho sentimentos também me marca a mim. Posso criar aqui uma barreira, mas se calhar o que está a passar para o outro lado, e por isso é que o próprio projeto acaba por ter o alcance que tem, é a naturalidade das coisas e não estar aqui a criar uma determinada barreira em que eu já sei tudo sobre ti, em que eu te vou questionar determinada coisa e já sei o que é que tu me vais responder. Não, aqui surge uma conversa natural e que ao fim de 20 minutos acaba e pronto, e é partilhada com a maior parte das pessoas. Mas essa do Nuno Lobo realmente marcou-me porquê? Porque ele teve um momento para ir para o ATP e não foi a primeira vez que ele foi a uma entrevista a Tenerife, ou seja, deslocou-se do Porto para ir a Tenerife para ter uma entrevista de trabalho, tinha sido recrutado, mas a situação de saúde da mãe ele não aceitou e passado algum tempo da mãe falecer, ele volta a ter a mesma entrevista com a mesma pessoa, mas já não em Tenerife, mas nos Estados Unidos. Ou seja, teve que se deslocar do Porto aos Estados Unidos para fazer a mesma entrevista e hoje em dia está no ATP, que é o maior circuito de ténis do mundo. E lá está, há histórias que nos marcam, cada uma à sua maneira, cada pessoa tem a sua forma de interpretar, mas há coisas que às vezes eu guardo mais para mim, pelo sentimento de partilha que aquela pessoa teve comigo e que acabamos por partilhar com outras pessoas que estão a ver os vídeos, mas acho que é melhor as pessoas irem ver o vídeo e tentar se sentiram a mesma coisa que eu senti naquele momento. Que é diferente eu estar aqui a falar contigo e estar a ver num vídeo do outro lado. Vai, Alexandre, e se voltasses ao passado, voltavas a fazer tudo igual? Alterava o áudio ao início. Ao início nós fazíamos... Refiro-me o teu trajeto pessoal e profissional. Em que aspecto? Porque ele tem vários trajetos. Mas se voltavas a fazer as mesmas coisas, a cometer os mesmos erros? Não. E isto é a minha opinião. Quem diz que voltava, das duas uma, ou está preparado para voltar a cometer. A tua maior desilusão profissional? A minha maior desilusão profissional foi, acho que já partilhei isto no último, mas volto a partilhar já agora, foi estar a nível profissional no topo, ser o melhor recrutador da Europa a nível comercial, e quando eu digo recrutador, desde a parte de entrevista até a parte de formação e acompanhamento, teres tudo para se ingrar e de repente em 6 meses tu lanças o teu projeto, o teu desafio, lanças-te às feras, como eu costumo dizer, ao mercado, ou seja, passas a ser tu o dono do teu próprio trabalho, do teu emprego, das pessoas que te envolvem e derretes, por exemplo não, cerca de 60 mil euros em 6 meses, porque as coisas não funcionam, ou seja, tu tens tudo para funcionar, mas as coisas não funcionam, e isso hoje em dia não me custa falar em público ou em vídeo, mas naquele momento custou muito, porque chegar a um frigorífico e querer ter um pão para comer e não ter era complicado. E principalmente a minha família sempre foi a favor daquele tipo de trabalho das 8 às 5, um salário mínimo e não te canses muito, só que eu desde muito novo, comecei a trabalhar desde muito novo e nunca quis isso. Ou seja, eu sou como os pássaros, gosto de liberdade. E sei que se produzir muito, posso ganhar muito. Se produzir pouco, posso ganhar pouco. Também fui habituado um bocadinho ao método americano. Há muita gente que quando eu falo nisso, mas nós não estamos na América. Vocês não estão, eu também não estou, eu também não estou, mas é esse método que eu sempre fui habituado. Desde os meus 18 anos, sempre à minha produção. Executo, produzo, ganho. Não executo, não produzo, não ganho. E há uma coisa que eu sei todos os dias,
É que eu chego ao meu horário de trabalho e digo, programo isto, tenho as minhas folgas, posso fazer isto e isto, mas também quem tem aquela onda de ser empreendedor, como se fala aí muito hoje em dia na moda, é muito fácil ser empreendedor, e isso para mim, que trabalho nessa área desde os meus 18 anos, é balelas, é tudo treta. Porque empreendedor, como tu sabes muito bem, que trabalhas na área, é trabalhar mais com os outros. É, se for preciso trabalhar, em vez de 8, trabalhar 9, ou trabalhar 10, ou trabalhar 11, ou trabalhar 12 horas ou 14, e ter que trabalhar. É trabalhar segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados, domingos, e trabalhar. Eu sei que tu não és muito de acordo a essas 14 horas de trabalho, e falo daquilo que nós conversamos há pouco tempo, e transmite esse teu pensamento. Pelos vistos tens dados estatísticos que isso poderia ser uma melhor, poderia trazer uma melhor qualidade de vida para todos nós. Como é que achas que o dia deveria ser dividido a nível de carga horária? Pronto, isto acaba por ser uma conversa que nós tivemos hoje de manhã e que revela determinados estudos que eu fiz ao longo destes anos todos, não só próprios, mas com outras pessoas com quem eu trabalho, que se o dia tem 24 horas, ele devia ser dividido 8-8-8. E quando eu falo 8-8-8, nós nos sentimos completamente equilibrados, que é 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Isto é o que devia ser feito, porque a longevidade da pessoa, ela pode se prolongar muito mais rapidamente. E porquê é que eu digo isto? Porque eu também já trabalhei 12, 14, 16 horas e depois chega a um ponto que tu vais mais tarde ou mais cedo rebentar pelas costuras. E vais pagar a fatura mais tarde ou mais cedo disso, ou com ataques de ansiedade, ou pânico, ou fobias, ou vou morrer, ou vou isto, ou vou aquilo. E hoje em dia, como trabalho na área de formação e na área também de reprogramar a mente das pessoas, por isso é que nós falamos da programação neurolinguística, do coaching e por aí fora, eu só consigo falar por onde eu já passei. Por onde eu não passei, eu não sei falar. E por isso é que a minha taxa de sucesso, por exemplo, com as pessoas com quem eu trabalho é muito grande, porque eu sei o que é um ataque de ansiedade. Eu sei o que é tu queres respirar e não conseguires. Eu sei o que é tu entrares num espaço com muita gente e as pessoas não estarem a sentir bem e tu achares que vais desfalecer ou essas coisas todas. E como eu sei o que é isso, e como eu sei o que é entrar num hospital, estar lá com segurantes, essas coisas todas, também é mais fácil a seguir eu conseguir ajudar outras pessoas que estão a passar por um processo para resolverem essas situações. Percebes? Ou seja, hoje em dia nós temos, hoje em dia não, foram criados programas meus próprios já há alguns anos para trás, e inclusive uma das pessoas que está aqui, que é o Dr. Zé, já fez o programa de transmutação 30, que são desafios que são projetados a 3 meses, 6 meses e 1 ano. Estamos a falar que foram programas que foram criados por mim com essa base, com a base do 8-8-8, 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Porque acredita que se tu conseguires controlar o teu tempo, se conseguires gerir o teu tempo, que é o que a maior parte das pessoas hoje em dia não consegue, as coisas funcionam e fluem muito mais rapidamente. Tu tens mais tempo para a tua família, tu tens mais tempo para te divertir, tu tens mais tempo para estar na cama e não tens que estar na cama a pensar, a correr, tens que acordar amanhã às 7 para ir fazer isto. Olha, e como é que tu te caracterizas como pessoa? Tenho várias fases, desde muito novo até agora, e eu vou-te definir atualmente. Atualmente sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa muito extrovertida, sou uma pessoa que digo o que penso, não estou com meias medidas e sinceramente não estou minimamente importado ao que as pessoas pensam sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Aliás, eu tenho um projeto que se chama 300 segundos por dia em que eu gravo todos os dias um vídeo de 5 minutos e não estou minimamente preocupado com as críticas. Qual é a mensagem que estás passando? É o meu dia-a-dia, algo que eu acho que seja interessante desse dia-a-dia e que eu consiga partilhar não só com os outros, que possa ajudar os outros, mas principalmente quando eu criei, se fores ver o primeiro vídeo, daqui a 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos, eu poder reviver para trás e dizer, eu fiz isto.
e a melhor imagem que nós podemos ter é vídeo, porque temos a imagem, temos o áudio e temos as emoções do momento. Enquanto se tu fores mostrar a um doente uma fotografia, aquilo pode não lhe dizer grande coisa, mas se tu lhe remontares um vídeo de um determinado momento da vida dele em que possa ser feliz ou menos feliz, aquilo pode despertar sentimentos nas pessoas. Eu estou a partilhar isto contigo e com quem está a ver, porque se calhar são métodos que hoje em dia até se pode ser utilizado não só na psicologia, como na psiquiatria, como noutros campos, que nós em Portugal utilizamos se calhar muito pouco, mas em países como os Estados Unidos, Inglaterra e por aí fora, isso é o pontapé. E quando eu digo ao pontapé, é restabelecer a tua emoção à origem e não tipo, apagou e agora o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que se passa, o que eu não estou a entender. Olha, Alexandre, além do que você gosta, porque és do Porto, qual é o teu maior erro? Ou se tens, se tens um livro, se tens uma pessoa que te identificas, que gostas e a conhecer? Em relação a isso, eu gosto muito de Pinta Costa, mas não tenho livros. É uma coisa estranha dizer. Gostavas de conhecer ninguém que te desperte atenção, mesmo no já me perguntaram uma milhões de assuntos que é que eu gostava de entrevistar, e eu vou-te ser sincero, e vou-te repetir porque ainda não passou por essa cadeia. Era o Papa Francisco, que é tentar perceber uma pessoa com tanta vivência e que está a mudar completamente a religião e a forma de se ver a religião, e acho que está a fazê-la de uma forma muito bem. Gostaria que ele passasse um dia por aí, mas isso não quer dizer que ele seja o meu ídolo, nem eu, nem o Pinta Costa, nem ninguém, até porque eu não tenho referências de ídolos. Eu acho que nós somos seres únicos, somos irrepetíveis e devemos reger a nós próprios e não ao que os outros pensam ou ao que os outros acham e ter uma referência de A, B, C ou D. Inclusive, até vou partilhar uma coisa contigo que é, eu não tenho que ficar chateado com as pessoas não me seguirem. Eu não tenho que ficar chateado de não estar satisfeito, ou que os outros não estejam satisfeitos comigo. Eu tenho é que acreditar em mim. Não preciso que os outros acreditem em mim. Eu preciso é que tu acredites em mim. E todos os projetos que eu tenho feito ao longo desta vida é na base do que eu acredito em mim e não do que os outros acreditam que eu possa fazer. Por isso... É um homem de convicções, o Alexandre. Estamos quase a terminar. E acho que já passou até. Mas aquilo que mais valorizas na amizade e no amor? A sinceridade, a transparência, a verdade, a lealdade. Acho que a maior delas todas, inclusive, é a lealdade. É um valor que eu pessoalmente mexe comigo, porque se eu te sou leal, vou te ser leal para sempre. A não ser que tu realmente fales em algum momento comigo e que seja algo mesmo muito grave, que eu acho que seja muito grave, porque eu acho que sinceramente só não há solução para a morte, mas se isso algum dia acontecer e a gente meter as cartas em cima das mesas, da mesa neste caso, e explicar porque é que aconteceu, se tiver lógica, aquilo ainda pode retomar atrás. Se calhar não com a mesma intensidade, com a mesma ligação, mas não é por isso que vamos deixar de ser amigos. Ou seja, até porque eu não sou uma pessoa muito de rancores, ou chatei-me se calhar contigo ou com A ou com B. Eu não sou muito chateado com as pessoas, para mim, sinceramente, acho que as coisas são passageiras e às vezes nós chateamos com coisas muito pequeninas para uma vida tão curta. Mas não é aquela coisa que eu esteja... Lá está, porque eu tenho a tendência a falar o que penso e gostas, não gostas, é como o bem ditado, arruma para o lado. Define-me a palavra para ti, família. É tudo. Acho que é importante, e eu comecei a perceber isso numa fase mais tardia, porque dava muito valor aos meus amigos, mas quando o meu primeiro filho nasceu, tinha eu 27 anos, aquele momento realmente simbolizou o que realmente é família, que eu não percebia muito bem porque é que a minha mãe me paparicava tanto, porque não almoçar à cama, e se não vês isto, vamos aquilo, e por aí fora. Pronto, é aquelas coisas. Mas acho que quando nasceu, esse foi o grande marco na minha vida, quando nasceu o meu primeiro filho. Porque aí eu percebi realmente a simbologia da família, do tu chegares a casa e abres a porta
e os miúdos vêm a correr atrás de ti e que muitas vezes os pais nem ligam nenhum, para atenção, não sei o quê. Agora não chateias, papá. E acho que lá está, voltando à frase do miúdo de 9 anos que diz: atenção que tu amanhã podes não ter esta pessoa, acho que quando eles abres a porta eles vêm ter contigo, acho que tu deves receber esse tal amor que tu me perguntas atrás e agradecer por esse momento, porque podes não voltar ao teu amanhã. Diz-me, Alexandre, os teus filhos fazem-te chorar? Já me fizeram chorar, já me fizeram rir, já me fizeram rir a chorar. É assim, é uma mistura de emoções. E eu rio-me muito, principalmente não desfazendo A e B, ou o Rodrigo e a Bianca, porque eles são muito diferentes. Inclusive eu costumo dizer que um é 8, o outro é 800, nem é 80, é 800. Mas a Bianca, para além de ser mais pequenina, é mais... é tudo, lá está, é ideias fixas, o que é não até ao fim. O meu filho é mais dado às pessoas. Se quiseres, se ele tem um pão e se pode dividir contigo, divide. E inclusive se tiver que te dar para ti e ficar sem o dele, ele faz. Ou seja, no que um ele já tem a escola toda, o outro não tem escola nenhuma. Enquanto um é super clean, original, transparente e sem grandes coisas ali envolvidas, a Bianca já não, é mais calculista, é mais mentalista, já sabe o que é que vai disputar em A, B, C, D ao fazer isto e aquilo e aquilo. Ou seja, mas são educados pelas mesmas pessoas, pelo meu pai e pela mesma mãe, mas lá está, são feitiços completamente diferentes e tu tens que saber lidar com ambos, inclusive com a da mulher. Sandra, aquela pergunta que costumas fazer no final de cada 80 segundos, o que é para ti o verdadeiro sentido da vida? O sentido da vida é tu chegares a um ponto de perceberes isto tudo. Fizemos uma parceria com o 1.0 que nos recebeu desde o início aqui em São João da Madeira. Foi, como eu disse, um dos locais onde nós mais gravamos. E no futuro nós vamos fazer eventos ao vivo, como estamos a fazer aqui hoje, às quartas-feiras, às 10 da noite, com convidados completamente diferentes todas as semanas e com o objetivo sempre de partilhar as experiências de vida com cada um e aprendermos algo de novo e poder levar alguns insights do dia a dia para nós utilizarmos amanhã, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, quando nós acharmos que necessitamos deles. Por isso, desde já, quero agradecer por assistirem ao 1080 segundos, quero agradecer ao Marciano por ter realmente essa visão e querer dar algo novo às pessoas que acompanham este belíssimo espaço e, inclusive, essa parceria será feita, ainda não escalonamos se será uma vez por semana aqui ou uma vez por semana aqui, uma vez no Rocinho, uma vez aqui, uma vez no Rocinho. Mas iremos criar os eventos no Facebook com as pessoas que serão convidadas. É uma vez mais, estamos a inovar no 1080 segundos e neste caso ao vivo. Portanto, o Alexandre sempre a crescer com os seus projetos e a dar a conhecer aquelas pessoas que não conhecemos, no fundo. Portanto, torna-se curioso seguir este projeto, precisamente por não termos uma ligação com o teu convidado para conversar e percebermos que existe ali alguém interessante ou com algum testemunho interessante. Alexandre, obrigado. Continuação do trabalho excelente e que daqui a 200 eu te volto a entrevistar. Obrigado a todos. Obrigado.